Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje o assunto vai ser top. Hoje todo mundo vai ficar alinhado com a minha convidada. Mas antes de a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para você, como sempre faço, você se inscrever no canal, né, ativar o sininho para ser lembrado quando os nossos vídeos subirem aqui na plataforma do YouTube. Compartilha. E aqui embaixo também do vídeo tem um local para você fazer seu comentário, sua pergunta, interagir. Isso é muito importante para nós. Então, sem muitas delongas, como eu falo, vamos para o nosso bate-papo. Patrícia, seja bem-vinda, muito obrigado por você ter se disponibilizado para estar conosco aqui. É um prazer falar com você. Estou te acompanhando, vendo como é que está a sua trajetória, seu posicionamento, o que você tem ensinado, tem orientado, que eu acho super importante. Então, quero primeiro que você dê suas boas-vindas para nós aqui e falar quem é a Patrícia. Boa tarde, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aí da minha vida. Eu sou Patrícia Rocha, sou consultora de imagem e estilo. Meu foco é mulheres e eu vim de uma área financeira. E a minha transição de carreira, na verdade, aconteceu porque eu vi muitas mulheres tendo competência, mas não conseguindo alcançar o seu objetivo, porque faltava ainda o seu Uhum. posicionamento. E esse posicionamento, ele tem muito a ver com a sua imagem, porque é um conjunto. Eu costumo dizer que tudo comunica. Então, não é só falar sobre a vestimenta, é também da nossa comunicação não verbal, do que a gente quer atingir sobre os nossos resultados aí de vida. Que bacana. Então, assim, para quem não sabe, então você teve uma mudança, não vou dizer radical, né? Mas assim, são dois cenários um pouco diferentes, né? Você sai do corporativo, empresarial, finanças, e vai trabalhar agora com posicionamento de imagem. Então, primeira coisa que eu quero falar, então, já que estamos falando com a consultora de imagem aqui, as roupas, né? Elas influenciam o que você veste. Quando a gente fala de roupa, não pode ser um brinco, pode ser um adorno, né? Um acessório. Elas comunicam de fato, ou seja, elas, quando a pessoa não sabe se vestir, ela está passando uma imagem até dela, se ela é relaxada, se ela está deprimida, se ela está triste, se ela está desorganizada, se ela está perdida, quero saber de forma geral. A imagem, o vestir, ela influencia na personalidade da pessoa? Ela influencia. E o que mais é interessante nisso, a nossa, dentro da consultoria de imagem existe a parte técnica, né? Uhum, Então, a nossa comunicação da nossa imagem é pelas cores e formas. As cores, elas causam emoção e as formas são as linhas da forma como você uhum. se comunica. Então, um blazer é linha reta, então a pessoa é mais formal. Se ela gosta de vestido mais fluido, ela é mais da comunicação. Então, por isso que elas refletem. Mas você tocou num ponto muito importante, que são os ruídos. Muitas vezes você está alinhado com a sua imagem, mas existem aí aspectos simples como uma unha que está descascada, um Não cabelo que olhe não para minhas está unhas aqui, hein? lavado, não, nem foi esse o objetivo, mas um cabelo que não está lavado, uma roupa que não está amassada, um perfume exagerado. Então, essas coisas também influenciam demais quando a gente fala um pouco na nossa imagem. E aí reflete realmente o seu estado de espírito, Uhum. porque eu costumo dizer também que às vezes a questão da autoestima é um lugar muito delicado. Mas quando você começa a se vestir e se sentindo autoconfiante no espelho, psicologicamente você já vai mudando o seu dia. Então, principalmente as pessoas que trabalham de home office, não Uhum. é para ficar de pijama, porque o cérebro vai entender que você está preguiçoso, que você não está querendo trabalhar. Então, por isso que as roupas, você estando alinhado e com uma aparência que você se sinta confortável, autêntico e seguro, ele reflete realmente muito sobre você, fala muito sobre Você está você. falando de um ponto que eu achei interessante agora, porque eu vi uma pessoa que ela trabalha com neurociência, psicólogo, ele falou justamente isso. Ele falou assim: por mais que eu tenha todas as comodidades de eu poder fazer minhas gravações em casa, ou vou dar minhas aulas, quando eu vou, eu me preparo, tomo banho, passo perfume, não fico de blazer em cima e bermuda embaixo. Ele falou, literalmente eu me arrumo, porque ele falou justamente isso. Eu dou um comando pro meu cérebro. Eu estou naquele momento sendo ou o professor, ou o médico. Então, se você não fizer esse estímulo correto para o seu cérebro, acaba que ele vai entender, qualquer coisa você pode usar. Seria mais ou menos isso? Usa sandalinha mesmo de qualquer jeito. E aí você não consegue passar a sua essência,
a sua personalidade. E aí eu já faço um link para uma outra pergunta. É preciso, já que a gente está falando de posicionamento, né, com a imagem, tudo, eu preciso usar roupa de marcas para isso ou não? Não, você precisa de conhecimento. Então, é um processo de autoconhecimento, onde você vai conhecer. Desculpa, porque só ampliar aqui, porque às vezes Uhum. muitas pessoas acham que elas só estão bem vestidas se elas usam marcas tais. Então, eu quero só botar isso aqui um pouco a mais na minha pergunta, porque às vezes as Sim, pessoas assim, ah, mas eu não tenho condições de comprar uma roupa da Gucci, sei lá, da John John, mas ela pode comprar e está se vestindo errado, né? pode. Uhum. E porque é muito a aparência e a elegância são muito mais do comportamento do que Uhum, realmente do que você está vestindo. Então você precisa ter autoconhecimento, quer conhecer as cores que mais valorizam a sua beleza natural, qual que é seu biotipo, porque é nas formas que é a comunicação, onde você quer destacar mais, que tipo de roupa, qual é o seu estilo. O estilo é o que traz personalidade para quem você é. E nós todos temos aí 3 estilos universais. Na consultoria a gente estuda 7, e cada um de nós temos aí 3 estilos que são os predominantes e que vai trazer isso. É claro também que existe o mercado de luxo e tudo é com o público que você quer ok. se conectar. Então, de repente, se você tem uma intenção de se comunicar com o mercado de luxo, você tem que ter aí alguns atributos de luxo para que você se identifique. Uhum, O mundo é assim. Não adianta hoje a gente achar que, ai, não, eu vou ser quem eu quiser, vão me aceitar, ser autêntico é super importante, mas estar adequado com a sua intenção e ao público que você quer comunicar também faz a diferença. Mas respondendo a sua pergunta, não, não necessariamente. Você precisa realmente se conhecer e ver realmente o que para você fica bem. E autoconfiança, Léo, não tem beleza mais bonita do que isso. concordo. Então, por isso que eu falo muito sobre isso, que não é assim uma roupa, não é a roupa. O nosso órgão maior é a pele. Então, que a gente se cubra para se comunicar de acordo com o que a gente quer atingir de objetivo. Porque, voltando na fala anterior, se ele vai muito simples fazer uma aula, a tendência dele entregar pouco é grande, Uhum, porque ele está pequeno. Então, você tem que estar grande para entregar muito. É também muito o respeito com o outro. Tem que entender isso também, né? Você, para me receber, você teve cuidado, se preocupou com o uhum, ambiente, porque você estava com respeito comigo. A mesma coisa para vir aqui. Eu também me preocupei, como que eu ia me apresentar. Então, são detalhes que às vezes as pessoas não tomam conta, mas elas são muito consideráveis quando você fala da entendi, imagem. entendi. Então, assim, falando, né, de uma consultoria com você, por exemplo, a primeira coisa que você vai olhar é o ser humano no todo, a pessoa no todo. Então vamos falar aqui de uma forma prática. Se eu ou uma pessoa que está assistindo aqui vai chegar até você, quais vai ser as primeiras perguntas ou quais são as primeiras informações que você precisa dela, para depois você instruí-la ou assessorá-la o que você vai acompanhar ela numa Sim, loja ou que você vai passar uma série de roupas. Como é que funciona assim na prática esse trabalho? adorei a pergunta, porque o ponto principal é o estilo de vida. Então, primeiro eu preciso entender o seu estilo de vida. Muitas vezes a gente tem muita roupa no nosso guarda-roupa que não é dentro do nosso Uhum, estilo de vida. Nossa, eu tenho muita roupa de noite. Tá, quando que você sai à noite? Ah, é 2 vezes no mês eu saio à noite. Então, por que que esse consumo tão elevado para roupa de noite? Então, como que é o seu estilo de vida? Quem é você? Você tá mais casual? Você é mais tradicional? Como é que funciona? Você trabalha mais em home office? Você vai em algumas reuniões? Então, preciso entender isso e a pergunta-chave é o que você espera com consultoria de imagem? Qual que é o seu desejo? Porque esse é o ponto. E depois entra na parte técnica dos testes, né? E aí tem o teste de estilo, eu faço teste de arquétipo também. uhum, Eu gosto de trabalhar com arquétipo de imagem, que fala um pouco da personalidade e também dos temperamentos, para entender se a pessoa é mais colérica, se ela é mais uhum, sanguínea. Eu trabalho assim também, porque eu fiz o visagismo, e no visagismo a gente entra bastante nisso, porque é muito importante entender essa sensação que a pessoa quer passar. Somos uma mistura de pessoas e personalidade, né? Mas quem de fato é ela? Não adianta eu querer implantar uma personagem, a governante, por uhum. exemplo, que é a que está de coque, de terno, roupa fechada,
ela querer passar isso se ela não é no dia a dia. Porque quando alguém for olhar a rede social dela, vai ver que no dia a dia Tá não é totalmente isso. distoante daquilo que ela tá. Totalmente distante. Então tem que levar para o lugar da autenticidade. Mas o ponto principal é estilo de vida. Entender quem você é e o que você quer para você. E ver se o que você quer encaixa ali na Encaixa. sua Porque tem personalidade. muitas pessoas que muitas vezes elas querem se vestir porque ela acha bonito, elas são fãs de A, de B. Nós hoje vivemos um Sim. marketing de influência, né? Então, pessoas influenciam sobre nós. Sempre foi, né? Mas hoje está muito mais forte com as redes sociais. Então, às vezes você gosta se identifica, eu sou fã da fulana tal, aquela atriz, aquele cantor, aquele empresário, médico, o que seja. E a gente gosta tanto dela que a gente quer copiar o dele, copiar, amei aquela blusa. Mas só que às vezes a blusa que está nele ou nela, a roupa, o cabelo, comunica a ele daquela forma. Com certeza, se ele está tendo essa relevância, porque já buscou alguém que auxiliasse, né? Potencializar quem ele é. E a gente quer copiar, e às vezes, quando a gente copia, não fica a verdadeira essência nossa, né? Então, às vezes, a pessoa ela fala assim: comprei, e depois fica aquela roupa entulhada lá no guarda-roupa. E eu achei interessante que você fala, eu vi nos vídeos seus que você fala bem assim: ajudo a você se vestir bem com o que você tem dentro do seu guarda-roupa. Porque dentro do guarda-roupa da gente, muitas vezes a gente tem roupas que não servem mais. Comprou na emoção. Ah, quero comprar, preciso ter um terno. E ela não usa terno. E fica aquele terno lá. Mas tem roupas que às vezes você acha que não serve mais, mas você consegue juntar com uma outra peça, dar um, sei lá, dar um brilho, dar uma outra cara. Me fala como é que é essa questão de você chegar no guarda-roupa da sua cliente e ela achar que não tem roupa, a roupa não serve mais. Como é que você faz essa transformação? É uma questão simplesmente de combinação, é uma questão mental? Fala um pouquinho disso, porque eu achei Ó, interessante, porque você fala sim. muito isso e eu vejo que muitas pessoas se identificaram com você nesse aspecto. Sim, é um conjunto, né. Primeiro eu quero te falar sobre a questão de quando você fala assim: "Ah, eu gostei daquela roupa naquela pessoa, mas ela é um jeito e você é outro". Então isso tem que realmente, desmistificar a questão de padrões. E é uma Uhum, coisa que eu venho falando bastante, não existe mais o padrão, né, cada um é cada um, e você tem que seguir o que você segura o look. Eu gosto de falar: tem que uhum, segurar o look. Se for por aquela blusinha que você gostou na amiga, você tem que segurar o look. uhum, E o ponto do guarda-roupa, por que que eu acredito muito nele? Tem algumas razões. A primeira, eu vim de um consumismo. Então, quando eu era gerente financeira, na época do corporativo, existia um consumismo dentro de mim. E o consumismo, ele é algo muito delicado, porque é um vazio que fica aqui. Então, eu ia ter uma reunião difícil, na hora do almoço eu ia lá fazer uma comprinha. Eu ia ter que resolver alguma questão, vou na hora do almoço e comprar alguma roupa para mim. Vou ter alguma ocasião, vou lá e compro. Então, assim, para ir tampando buracos. Isso acontece também na nutrição. Então, assim, a questão do consumismo é um lugar delicado. E aí, na consultoria de imagem, eu consegui enxergar e, vamos dizer assim, me curar de entender que não é isso, não é sobre isso. É você realmente se conhecer e entender o que de fato é necessário, uhum. por isso do estilo de vida. E aí, quando eu vou fazer o trabalho do guarda-roupa, eu faço o teste de estilo, vejo o estilo de vida, faço o teste de estilo para entender. E quando chega lá, eu falo quais são as roupas de dificuldade, são as primeiras coisas. E aí ela olha, eu não sei usar essa calça. E aí eu vou dando já as sugestões de como montar. E aí já tiro foto, já faço o book, falo, olha, você já vai ficar aí com essa Que legal. cartilha de todos os looks que a gente montou. E assim, Léo, de cara, 10 looks no mínimo, sai dali. E às vezes Que que elas elas não não sabiam que. faziam, exatamente, porque eu já sei o estilo. Então, quando eu já sei o estilo, que ela nem sabe que ela tem esse estilo muitas vezes, ela coloca e fala, nossa, ficou legal, porque ela começou a se reconhecer naquele estilo. Uhum. E aí, combinação de cores, porque a combinação de cores eu ensino o círculo cromático, como combina o que com o que, né? Nem sempre é o pretinho, hoje eu tô de preto, mas existem intenções para isso, né? Porque as cores comunicam. Então, o preto é uma cor mais séria, mais de poder. Então, dependendo da ocasião, existem as cores corretas para você usar. Então, ensino a fazer combinação de cores e às vezes falta alguma peça. Poxa, você tem tanta coisa diferente, você não tem aqui uma camiseta branca.
Você não tem aqui uma calça jeans reta que fica bem para o Uhum. seu corpo. Então eu avalio também pequenas coisas que faltam e aí já dou a sugestão de como ela vai multiplicar isso no guarda-roupa, que é o método ver, vestir e variar, que é o que hoje eu venho implantando com essa consciência Uhum. também da questão de não ficar acumulando, né? De muitas compras, acaba se endividando e começar a gostar do que tem. Eu acho que esse é um ponto aí muito importante. Aí, falando de guarda-roupa, obviamente, você deve encontrar muita gente que tem que desfazer, ou porque ganhou Sim, peso, perdeu uhum. peso, não faz sentido, é de outra época. E me fala um pouco já só em bazar. É uma coisa que os bazares ficaram muito em alta, os bazares, pessoas que às vezes não têm roupa. Queria saber o seu ponto de vista nesse aspecto. O que você acha da pessoa? Às vezes ela fala assim, ela fica tão apegada àquela roupa, eu gastei 500, 600, 700 só nessa peça. Esses dias a Kleber foi fazer a bainha da calça dela e chegou uma mulher com um monte de roupa lá. Ela não, foi o filho que levou. E assim, acabou que vazou, ela falou alto lá os números de quanto ela estava fazendo só de bainha. Imagina quanto foi aquilo, um monte de O quanto ela roupa. comprou. E aí, assim, pelo amor de Deus, não quero fazer julgamento de ninguém, né? Então o que acontece? A gente viu que aquela mulher devia ter um bom arsenal financeiro dentro do seu guarda-roupa que ela não estava usando. De repente poderia até, às vezes a pessoa assim, fica muito apegada, não, eu gastei tanto, eu tenho que modificar esse guarda-roupa. Talvez acho que o bazar é uma forma de você desfazer e de repente ali até trocar, né? Manda, vende isso pro bazar, compra outra. O que você fala do bazar hoje que está em. Eu vejo que até viraram franquias de bazar hoje Sim, de roupa, né? sim. Uhum. Sobre roupa. Que é o consumo, a moda circular, né? Que a Uhum. gente fala, Porque, a né? gente Dos porque tem brechós. uma questão também, que está sendo muito dito, de reaproveitar as roupas, porque já não está tendo lixo suficiente. Uma questão também é sustentável, de, ué, eu usei a roupa, para que eu vou ficar essa roupa 10 anos no meu guarda-roupa? Eu uso um tempo, faço ela circular. Acho que é isso Uhum. a intenção, né? Que é A ideia, não sei se. exatamente, que é a moda circular. Hoje, a indústria têxtil é a indústria mais poluidora. Porque é água, né, usa muita água, muita Uhum. energia, muita fabricação. Então, se for entrar na linha dos poluidores, a indústria têxtil é a que mais polui. E o consumo consciente, ele vem para isso mesmo, né, para que de fato faça a roupa circular. Então, existem muitos locais que fazem doação. Essa doação vai para algumas instituições que fazem brechó, que geram renda para outras mulheres, né, que faz essa moda circular. E uma coisa muito importante, que é falando de valores, né? Eu, da minha área financeira, o custo de uma roupa parada que você não está usando. Então, Perfeito. né? Então ela, mas eu paguei R$ 500, mas eu vou vender, ela vai me pagar 50. Mas você está recebendo quanto se Uhum. você não usou? Uma roupa que não merece ser repetida, não merece ser comprada, né? Com Tem, certeza. tem uma frase da Acho também Constança Pascolato que ela diz isso: uma roupa que concordo. não merece ser repetida, não merece ser comprada. Então, primeiro é isso, saber multiplicar o seu guarda-roupa Uhum. e repetir. E se ela não está mais fazendo sentido, tem que fazer circular. Porque ela dentro do seu guarda-roupa está parada. Então, R$ 50 contra algo que ficou ali É parado, pô, melhor é isso. melhor, né? Que aí você também. E também visualmente, aí voltando para falar do cérebro, né? Você vê as suas coisas organizadas, não vê aquele acúmulo, aí você começa a enxergar o que você tem também, né? Porque quando você tem muita coisa, nem consegue. Um cabide cheio de calça, você não consegue organizar e ver o que você tem dentro do seu Cara, eu fico olhando guarda-roupa. assim, gente, tem esse monte de blusa Por aqui. isso que é o tal do que roupa eu vou. Às vezes a gente muda de casa, muda de lugares, assim. A gente, nessas mudanças, a gente acaba, vamos doar, vamos dar algumas. A gente faz. Depois passa um tempo, a gente ainda tem ainda roupa, ainda que a gente não usa. E tem hora que eu olho assim, gente, por que essa blusa minha tá aqui? Se tem meses que eu não uso. Ocupando espaço. Poderia estar alguém poderia estar usando e servindo bem até para trabalhar, enfim. E a gente, quando eu falo de roupa assim, não é roupa rasgada e furada, não. É roupa que dá para sair, Sim, roupas que a pessoa pode ir uma festa, roupa que a pessoa pode ir até, né, numa ocasião especial, enfim. Acho que essa questão dessa consciência, a gente tem que ser desapegado muito dessas coisas para poder, de fato, até proporcionar a oportunidade de alguém vestir uma roupa que não poderia comprar numa grife. Aí você dá uma venda pro bazar barato, mas a oportunidade da pessoa ir lá comprar uma roupa que seria 1.000, 2.000, depois comprar por 200, R$ 300, né? sim.
Eu quero falar uma outra coisa com você, te perguntar. É, mais do público feminino. O homem, eu acho que ele tem menos dificuldade de se arrumar do que as mulheres. Né? O homem é mais prático, a gente já sabe, a mulher, ela, ela pensa desde o cabelo, cílios. Homem não, homem ele já é bem mais prático, não que os homens não estão se cuidando. Mas você tem falado com um público das mulheres que a gente fala que é 40 a mais, que é um público em que as mulheres estão passando uma nova transformação corpo, de mente. Obviamente já não é mais aquele corpo de adolescente, da jovem. Quais são as maiores dificuldades, desafios, queixas que você encontra nesse público quando elas te procuram ou quando você está, pelo menos, auxiliando, abordando ali, ou está ouvindo? O que essas mulheres estão falando hoje? Qual a dificuldade que elas têm no momento de se vestir? Seja encontrar no mercado ou não saber o que vai usar. É a questão da autenticidade mesmo, de serem quem elas são, por conta dos padrões. Então a mulher é muito cobrada, né, pela aparência, Uhum, né. Então, essa busca pelo esse padrão perfeito do corpo. Então uma coisa é a saúde, eu malho todos os dias, eu cuido da minha saúde, tomo meus suplementos, mas, é de realmente ela entender a adequação mesmo, de para onde ela quer ir, qual que é o momento de vida dela. Ela mudou, a gente muda, então o nosso estilo de 20 anos, quando eu tinha 20 anos, era um. uhum, Eu me divorciei, me casei novamente. No período que eu estava aí do divórcio, eu também estava num outro estilo. Mas eu me casei novamente, então eu estou buscando outras coisas. Então, é encaixar esse lugar, né? Tem dois lugares que são muito delicados, que é do casual e o desleixo. Então, entre casual e desleixo, você tem que ter muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, uhum, e do sexy para o sensual. Então, a mulher ela tem que tomar muito cuidado nesses dois lugares. Ah, eu gosto de coisa confortável. Tá, mas o confortável não pode ser o desleixado. Ah, mas eu gosto de ser sexy. Mas você não precisa ser vulgar, você pode ser sensual. A sensualidade está nos detalhes. Então, tudo que quando você for falar da sua imagem para que você crie impacto é observar uhum, os detalhes. Então, hoje, essa geração que eu me incluo nessa, eu estou com 51 anos, é realmente entender que você mudou, e que agora você tem que buscar uma outra adequação para o seu novo momento, porque existe julgamento, são 3 segundos para a pessoa ter uma impressão sobre você, isso a uhum. neurociência explica. Então, de fato, para onde que você quer chegar, né? Então, entender dress code, entender a ocasião, ela faz toda uma diferença. Então, a dificuldade hoje é isso, é desmistificar a questão de padrão mesmo, assim. É porque às vezes tem uma mulher senhora, 50, 49, 47, 46, quer se comportar como uma moça de 20, 23, mais ou menos isso. Isso. Ou vice-versa, né? Uhum. Às vezes a moça também, no caso a gente está falando de 40 a mais, ou também às vezes ela se arruma tanto, se coloca tanta coisa que já descaracteriza um pouco também a autenticidade dela ser aquela mulher. Porque muitas vezes, assim, eu sei que a mulher, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes a gente, assim, ela está sofrida, ela está passando uma série de dificuldades ou problema, aí às vezes o refúgio dela é o quê? Você mesmo falou experiência, você falou comprar uma roupa, senão eu vou botar uma roupa hoje tal. Uhum. Meter um brinco, uma maquiagem, Hoje eu quero causar. eu quero causar, mas às vezes é uma fuga, né? Não é a Sim, autenticidade não dela, é a né? autenticidade dela. E aí, quando volta para casa, e na hora de deitar a cabeça no travesseiro, putz, eu acho que eu não fui num caminho adequado do que eu queria, né? Não, não Uhum. conquistei o que eu queria ali. E não tô falando ali que eu não pode usar um Sim, decote, que sim. não pode usar uma mini saia, não existe um não pode. É realmente você entender o seu momento. Então, é o que você disse, né? Que muitas vezes a pessoa precisa entender, então, qual é a essência, a autenticidade dela. Porque às vezes tem muitas mulheres que são 40, 50, às vezes até 60, e tem muitas mulheres com 60 anos que estão bem rejuvenescidas, mas elas querem se vestir e ter comportamento de 20, 23, 18. E aí muitas vezes acho que não bate muito, né? Quer se ter um estilo que não é o. Às vezes ela quer se mostrar que é mais feminina, quer que ainda tá bonita, quer que tá jovial. Como também às vezes tem aquela mulher que às vezes não tá bem, tá passando problemas, tá triste. Você também falou que quando você vivia um momento de pressão, você ia lá no shopping comprar. E essa mulher, às vezes, ela pega um dia e fala assim: eu já acordei, não quero mostrar que tô frágil, vou meter uma maquiagem pesada, roupa. E ela faz um personagem, ou se esconde
um monte de roupa, maquiagem, enfim. E não é a essência dela. Uma vez só que ela colocou e as pessoas não veem ela sempre assim. Então acho que é isso que está querendo dizer. A pessoa tem que saber se conhecer para entender o que cabe para mim, né? Como é que eu me visto, como é que eu me porto, para não gerar até um escândalo ou um motivo de as pessoas até falar de você. Eu acho que as pessoas acabam falam, gostam de falar das pessoas quando elas se vestem melhor, andam melhor. Mas eu acho que acho que eu falei demais, peraí. Vou de novo. Valendo. Então, é esse ponto. Então, tem muitas mulheres que são 40, 49, 50, 60, que são bem joviais hoje, mas às vezes estão querendo se vestir como meninas. Existem mulheres que são mais maduras, que às vezes elas não têm uma característica de se vestir, se adornar tanto, às vezes por questão que não está bem, a gente até entende, mas não vou ter maquiagem, vou botar uma roupa hoje diferente, vai até para o seu ambiente de trabalho, até as pessoas, nossa, já está diferente, mas não é característica dela. Meio que foi uma fuga ali, né? E não é uma comunicação real, muitas vezes, porque não é a essência dela. Exatamente, tem que ter muito cuidado nesse lugar mesmo, né, da questão de você e aquilo, não que necessariamente não pode usar um Sim, decote, sim, não claro. pode usar uma mini saia, não é sobre isso, é realmente você entender o ambiente, o que você quer para você, se realmente aquilo vai te fazer bem. O autocuidado, ele é necessário, ter, a questão da autoestima, você se cuidar, você se maquiar, isso são coisas importantes, mas, de fato, não você se caracterizar de algo que você não Uhum, é, para querer passar uma imagem naquele momento mais forte e depois no travesseiro, uhum. porque é você com você, né? Então não adianta aqui eu estar no momento com você falando sobre isso e chegar em casa eu não sei isso, porque isso é muito sofrido. Então por Uhum. isso que é a questão dos padrões, de você realmente não querer seguir nada, é você entender o seu momento de vida e adequar ele pro seu estilo e a forma como você quer se apresentar. Isso é muito importante. Se eu quero ter um estilo mais arrojado de vestir, ser mais extravagante, esse processo tem que ser construído devagar, então, ou não? São duas coisas que eu sempre pergunto: você quer harmonia ou quer impacto? Uhum. E aí, isso nos testes, tanto do estilo quanto dos temperamentos e do arquétipo, esse resultado vem. Você Quando consegue você auxiliar é nisso. de impacto, que é aquele estilo mais dramático, que gosta de coisas maiores, tipo a Sabrina Sato é um Uhum. exemplo clássico do dramático, que ela causa, ela é de impacto. Ela não tá nem aí de estar com coisas grandonas, mas ela segura isso. E você vê que isso dela é na postura, é no jeito de falar, nas roupas que ela veste, e tá tudo bem. Então, o que não dá é você ser uma mulher mais feminina, mais delicada, que tem um estilo um pouco mais fluido, querer ser uma dramática. Você não vai conseguir. E isso realmente leva você para uns lugares muito difíceis Uhum. emocionalmente. Então, falando de posicionamento de imagem, sendo orientado por você, você já teve um lado corporativo, enfim. Você está nas redes sociais também, você deve fazer uma análise crítica, obviamente, né? Você deve olhar alguns perfis e falar se a pessoa não está posicionada corretamente com a imagem dela, até pelo que ela está falando, quem ela é. Mas a pessoa, assim, se ela quiser mudar, né? Hoje eu quero começar a me posicionar, eu quero mudar, eu quero fazer é, Um rebrand um que a gente rebrand, que a gente fala. fala, né? Aham. Repaginar a minha imagem, independente se ela é rica, se ela é pobre. Isso é possível, isso é super tranquilo, basta só partir dela. Sim. A consultoria de imagem não é um serviço eletizado. Uhum, Ela é para todo mundo. É igual psicólogo hoje em dia, assim, né? Fazer terapia todo mundo precisa fazer. uhum, E a consultoria de imagem também. Ela não é nada para elite. Você vai entender as suas cores, você vai conhecer o seu formato de corpo, vai entender sobre o seu estilo e vai começar a adequar ele para dentro do seu guarda-roupa para reduzir seu consumo e você saber o que você vai vestir. É claro que você vai sempre ter 2 ou 3 opções do que você quer para aquele dia, mas você já vai estar direcionado. E sempre pensar na intencionalidade. Hoje a gente fala de intenção para tudo. Se você está aí no mundo corporativo, ou empresária, empreendedora, se você quer alcançar algumas coisas, você de fato precisa se posicionar com a uhum, sua claro. imagem. Então, esse cuidado e você começar a olhar para a sua imagem de uma forma mais realista
e entender que é sobre adequação e autenticidade, é para todo mundo, não E tem isso é uma aí. construção, né? É uma Você não construção. precisa da noite pro dia já mudou o E eu também guarda-roupa. não faço, Uhum. eu te acompanho na transformação, mas quem faz é você. Uhum. Porque a execução é da mulher. Então não adianta ela saber tudo isso, recebe um book, todo um dossiê com todas as informações, se lá no dia a dia não aplicar. Porque tem que aplicar. Uhum. Senão acaba perdendo, Uhum. né? E não é difícil aplicar, porque você começa a entender mesmo Acho que que depois, aquilo funciona para acho você. que também com a consultoria, depois com a orientação, ela já vai entendendo o que combina, o que fala, o que não fala, né? Eu acho que a pessoa vai entendendo, não é qualquer relógio, não é qualquer brinco, brinco é um brinco, um estilo de cabelo, estilo de corte, né? O que, não vou falar o que não pode, tá? Jamais ter no guarda-roupa. Fala aí, principalmente para o público das mulheres 40 a mais, qual peça, uma ou duas peças de roupa que não, peça de roupa não, qualquer coisa de imagem, tá? Vou deixar, é muito vasto esse, esse leque de informações. O que, que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher dessa? Não pode. Qual peça, o que, que a mulher. Ó, essa aqui é de lei. Mulher nenhuma não pode deixar de ter isso. Uma boa calça jeans, uma boa calça de alfaiataria, camisetas básicas, um bom blazer. Eu acho que são peças assim fundamentais para que você consiga aí já começar a tentar estar mais posicionada. Observar tecidos, o cuidado com a roupa, né, também, né, você saber cuidar da sua roupa, ela tá organizada, também isso faz toda a diferença. E depois vem as questões dos acessórios, um bom perfume, tudo isso comunica de alguma forma, mas uma boa calça jeans, uma boa calça de alfaiataria, algumas básicas e um bom blazer já começa a entrar aí numa organização aí do guarda-roupa. Então já presta atenção nas dicas da Patrícia. Eu penso que acho que realmente todo mundo tem uma calça jeans, uma camisa, né, básica, mas procura a camisa básica certa e a calça jeans certa, né? Sim. Paty, pra gente encerrar aqui, se uma pessoa, então, qualquer que seja ela, se interessou, poxa, eu quero ter uma assessoria de um profissional como você. É presencial, é online, se dá para fazer online, necessariamente você precisa ter a casa da pessoa, como é que funciona de forma bem simples para a pessoa entender, se as pessoas quiserem depois contactar com você. Ela acontece parte presencial e parte online. Como eu fico em São Paulo, eu faço o atendimento presencial na hora da coloração pessoal e da análise de guarda-roupa. A questões de estilo e biotipo, eu posso fazer ela online. Então, Uhum. não necessariamente é tudo presencial. Para quem está fora do estado, que muitas vezes eu não consiga ir até o local, existe a parte online. Ela tem um pouco mais etapas, porque online vai exigir mais fotos, mais imagens para que a gente consiga chegar ali num denominador comum, mas ela é tanto online quanto presencial. Tem uma mistura. Perfeito. Patrícia, quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui compartilhar. Eu sei que deve ter várias perguntas para as pessoas aqui, mas assim, deixa uma mensagem então, o que você poderia deixar ou dica de orientação para que as pessoas estão querendo hoje se posicionar, estão querendo melhorar a sua imagem, qual o start inicial, qual a mensagem que você dá para elas aqui, para que as pessoas possam, quero começar hoje a me vestir melhor, estou numa nova fase da minha vida. O que você daria de orientação inicial? Tem uma frase da Glória Calil que eu gosto muito, que fala mais ou menos assim: não existe competência sem aparência, e não existe aparência sem competência. Então tem que entender que as duas coisas andam juntas para que você aí vestir-se para onde você quer chegar. Uau! Patrícia, quero te agradecer de coração, tá? Pessoal, vai ficar aqui o Instagram, os contatos da Patrícia, tanto que está aparecendo aqui no vídeo, lá embaixo, na descrição aqui do canal, lá embaixo vai estar os contatos dela, vai estar as informações dela. Siga a Patrícia. Tem uns vídeos muito interessantes do que ela faz no Instagram dela. Você estava falando aqui antes de encerrar, eu lembrei agora da professora que vocês atenderam. A professora que
que acho que ela emagreceu, alguma coisa que vocês deram uma. Ela foi querer se posicionar novamente, se vestir. Eu vi assim, o acolhimento e a pessoa chegou ali com aquele humilde, porque ela tinha uma. Você falou que ela tinha uma. Não sei se é você, a outra colega que estava falando, ela tinha uma característica do ambiente e ela quis agora mostrar uma outra mulher. Vocês assessorando, então isso é muito legal. A imagem, você se sente melhor, acho que você trabalhar com a autoestima da pessoa, elevar aí a beleza dela, elevar a essência dela, esse trabalho é fenomenal, parabéns. Eu espero que você continue ainda mostrando para as pessoas aí que é possível se vestir com 40, com 50, com 60 anos super bem, elegante, comunicar a sua verdadeira essência. Quero te agradecer mais uma vez, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. E como eu sempre peço para vocês, não deixem de se inscrever nesse canal, não deixem de ativar o sininho para ser lembrado de outros assuntos como esse. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres aí, outras pessoas que precisam aprender ou conhecer esse trabalho da consultoria de imagem com a Patrícia. Então, até já e nos vemos no próximo vídeo.